Bom, resolvi perguntar para uma inteligência artificial que eu uso quais, na opinião dela, são profissões que serão extintas no futuro próximo. Algumas respostas aqui me surpreenderam bastante, a maioria não, para falar a verdade, mas ela deixou um insight no final, porque sempre que você faz uma pergunta meio caótica assim, meio preocupante para uma inteligência artificial, ela no final ela tenta maciar um pouco, mas faz muito sentido o que ela falou no final. É uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes e a gente vai chegar lá. As pessoas não querem acreditar que o mundo tá mudando muito rápido e que as coisas em poucos anos, pouquíssimos anos, em curtíssimo prazo, vão ser muito diferentes, mais do que a gente pode imaginar, tá? A gente vai chegar nisso no final do vídeo. Antes de passar essa lista e passar a reflexão que tem nesse vídeo aqui, queria te pedir para deixar o like, se inscrever no canal, que não custa nada para você e faz total diferença para mim, tá? Mas enfim, eu perguntei aqui, a IA respondeu por categoria, ela dividiu 4 categorias aqui. Eu até colocaria mais, mas no final do vídeo a gente fala sobre isso. E a primeira categoria ela colocou tarefas repetitivas baseadas em regras. Os exemplos: operador de telemarketing, chatbots e assistentes virtuais estão substituindo muitos atendimentos básicos. Isso já é uma coisa óbvia, você já dificilmente fala com um atendente, hoje em dia você fala com um robô, só na fase final você fala com um atendente, mas até isso tá com os dias contados, tá? A inteligência artificial tá sendo cada vez mais capaz de resolver problemas. Se você já trabalhou em telemarketing, você sabe que você tem um livrinho de regras lá, tudo que a pessoa falar, a pessoa falou isso, então você tem que responder isso. Uma inteligência artificial faz isso com muito mais capacidade, muito mais rapidez, tá? Tem a base de dados toda lá nela, enfim. Caixa de supermercado, sistemas automáticos de pagamento estão se tornando cada vez mais comuns. Uma aqui que eu bato na tecla e muita gente discorda de mim, que são contadores. Softwares de contabilidade podem automatizar muitas tarefas como lançamentos contábeis e geração de relatórios. Isso é uma coisa que eu percebi quando eu fiz faculdade, meu curso, os primeiros 2 anos a gente faz junto com o curso de contabilidade e depois de 2 anos divide para mais 2 anos e eu podia escolher entre ir para contabilidade, ficar em gestão de empresa. Eu preferi ficar porque naquela época eu já entendi que, assim, não necessitava fazer 4 anos de faculdade para fazer uma coisa que já existia programa na época, que fazia tudo. Todo trabalho contábil existe um programa que faz. Inclusive eu fazia os lançamentos na última empresa que eu trabalhei no Brasil por via de um programa. Ele fazia todo toda essa questão e, na minha opinião, o contador hoje em dia, desculpa se você é contador, mas é uma coisa que você precisa enxergar antes que seja tarde para você. Contador hoje em dia só existe por conta da burocracia. A burocracia exige que tenha o número lá de identificação do contador para carimbar lá, é burocracia. Enfim, se não fosse a burocracia, essa profissão já estaria extinta porque ela é muito facilmente substituída por programas antes da IA, já era facilmente substituída, agora então esquece. E o último aqui dessa categoria é analista de dados. Ferramentas de análise de dados baseadas em IA podem realizar tarefas como coleta, limpeza, análise de dados de forma mais rápida e eficiente. Isso é óbvio. Tudo que exige um conhecimento geral que está numa base de dados, numa base de informações, é muito mais rápido do que uma IA. Por exemplo, eu preferiria usar um advogado IA para resolver um problema meu do que um advogado pessoa. Porque para esse advogado pessoa resolver o meu problema, ele tem que ter estudado muito para saber qual brecha que tem ou qual lei que de fato proíbe, qual lei que permite, qual lei que está ambígua. E isso, uma inteligência artificial tem acesso a toda essa base de dados, de todo o conhecimento e resolveria muito mais fácil um problema. Enfim, a segunda categoria aqui são tarefas que envolvem processamentos de informações. Exemplo, assistentes administrativos, tarefas como agendar reuniões, organização de documentos, envio de e-mails podem ser automatizadas e tudo isso existe já, inteligência artificial para fazer isso. Inclusive do próprio Google tem inteligência artificial que você usa para encontrar e-mail, para programar e-mail. Tudo isso já é automatizado hoje, não precisa pagar alguém de fato para fazer isso. É bobagem. Tradutores, isso nem precisa falar. E jornalistas, isso eu me surpreendi. As inteligências artificiais podem gerar informações simples e rápidas, como resultados esportivos e relatórios financeiros. E realmente, de fato, isso é muito mais rápido gerado por inteligência artificial. A terceira categoria, tarefas físicas repetitivas. Por exemplo, operadores de linha de produção, trabalhadores de fábricas, né? Robôs industriais podem realizar tarefas repetitivas com mais precisão e velocidade. É exatamente o que está acontecendo hoje em dia, já que as pessoas não estão enxergando. No mercado, na indústria automobilística, por exemplo, veio o Fordismo, né? Antigamente era apertar parafuso e tal, veio o Fordismo, linha de produção, depois veio o Toyotismo, que substituiu já várias funções de pessoas por máquinas, né? E hoje em dia é quase que regra, tá? Numa produção automotiva, quase não tem pessoas e a tendência é diminuir cada vez mais. Por quê? Máquinas são mais rápidas e são mais assertivas.
e não ficam doentes, não te processam. Tem toda essa questão por trás também, tá? E motoristas. Carros autônomos estão sendo desenvolvidos e podem revolucionar o transporte. Não é uma realidade pra gente ainda no Brasil, nem aqui em Portugal. Acho que na Europa, em geral, não tem isso, nunca vi. Só que nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Coreia do Sul, já é uma realidade, tá? E é questão de tempo pra chegar isso pra gente. Inclusive, no final do vídeo eu vou recomendar um canal do Japão, tá? Eu vou recomendar alguns canais, vai estar na descrição tudo aí. Pra você entender, cara, que o que você acha que é um futuro muito distante, em alguns lugares do mundo, como o Japão, já tá acontecendo há muito tempo. Existem vários comércios, restaurantes, loja de roupa, que você não tem interação humana nenhuma. É só robô, é só inteligência artificial te atendendo. Já é uma realidade, não é um futuro que é cyberpunk, não é eu robô, não é futuro. Isso já é presente. Você precisa abrir sua mente quanto a isso. E calma, que se você trabalha em alguma dessas profissões, tem solução para isso, tá? Eu vou falar o que eu acho que é a solução e o que a inteligência artificial acha também. Enfim, motoristas. E agora a quarta categoria aqui, que são outras profissões em gerais. Analista financeiro. A inteligência artificial pode analisar grandes volumes de dados financeiros, identificar padrões e auxiliar na tomada de decisões. Isso é óbvio, é o que eu falei, é base de dados. Tudo que tem numa base de dados é muito mais fácil analisado por uma inteligência artificial do que por um ser humano. É muito mais rápido, muito mais assertivo. Radiologista. Algoritmos de inteligência artificial podem analisar imagens médicas e identificar possíveis anormalidades. Juízes. As IAs podem auxiliar na análise de documentos legais e em tomada de decisões em casos simples. Eu não diria nem casos simples. Daqui, cara, qual que é o trabalho de um juiz? Qual que é o trabalho de um advogado? Qual que é o trabalho de um júri? É ter um conhecimento sobre as leis e analisar caso a caso. Cara, nenhum ser humano vai ser tão assertivo quanto uma inteligência artificial. Isso tudo é muito perigoso? É perigoso, mas vai ser o futuro. É o presente já e já é o futuro. Não tem como fugir disso. Aliás, tem como sim. Agora, olha o finalzinho da resposta da inteligência artificial. O que o futuro reserva? A inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho, mas também está criando novas oportunidades. Profissões que possuem habilidades como pensamento crítico, criatividade, colaboração e adaptabilidade estarão mais bem preparadas para o futuro. Cara, presta atenção agora. É uma coisa que eu venho falando para você. A sua capacidade de criar, ela é insubstituível. Aí você vai me falar, mas a inteligência artificial cria arte, cria música. A inteligência artificial, ela não cria nada. Essa é uma habilidade só nossa, só do ser humano. Essa é a sua maior habilidade, esse é o seu superpoder. A gente não é ensinado a criar em momento nenhum. A escola, ela só ensina a gente a aprender e replicar. Faculdade, aprender e replicar. No nosso trabalho, a gente aprende e replica. A gente raramente cria alguma coisa. Tem algumas profissões que sim trabalham com criação e tal e tudo mais, mas a maioria das pessoas não criam mais. Elas não criam nada. A inteligência artificial, ela pega, ela replica, ela pega uma base de dados, ela pega um padrão e ela replica. Ela não cria uma música. Ela pega um algoritmo, ela recria, ela pega um padrão e recria, que é o que já está acontecendo com seres humanos, né, na indústria musical também. É um padrão, são padrões, você recria, é um padrão do sucesso, é uma formulazinha. A inteligência artificial faz isso, mas você tem a opção de criar. Você tem a oportunidade, você produz opinião, isso já é criar. Você produz ponto de vista, isso já é criar. Isso é uma coisa exclusiva nossa. A escola, ela nunca te ensinou a criar nada. A origem, a etimologia da palavra, né, que é a origem da palavra educação, ela vem, se eu não me engano, tá, posso estar falando besteira, mas tem algum fundo de verdade. Ela vem do latim ex ducere, que significa extrair de dentro, ou inferir, criar alguma coisa, tirar de dentro de você. Esse é a origem da palavra educação. É a última coisa que você aprende numa escola, pelo menos no Brasil. Você não aprende educação, não existe educação na escola. É instrução formal. Você aprende uma coisa e aprende a replicar essa coisa. Você aprende fatos históricos e aprende a replicar porque você precisa passar na prova. Você tem que ler um livro, decorar, fazer um resumo para você fazer um vestibular. Assim é na faculdade, assim é no seu emprego. A gente raramente cria, a gente não está usando o nosso superpoder. Só que você, a sua profissão, provavelmente vai ser substituída por uma inteligência artificial, por um robô. No final do vídeo eu vou deixar algumas coisas que estão acontecendo no mundo aí que você provavelmente não está sabendo. Mas criar é uma exclusividade sua. Criar alguma coisa do zero, nem que seja uma opinião, um ponto de vista, é uma coisa sua. Você tem esse poder. Isso não vai ser substituído. Não vai ser substituído. Sabe uma coisa que uma inteligência artificial nunca vai conseguir fazer? Inventar alguma coisa. Ela nunca vai conseguir inventar.
A gente inventou o avião, a gente inventou a roda. Uma inteligência artificial nunca vai conseguir inventar alguma coisa. Nunca vai conseguir pensar por um ponto de vista numa ótica humana, por exemplo. Você consegue. E tudo isso que parece caótico pode ser uma oportunidade muito boa para você. Eu acho que a gente está vivendo um momento de virada de chave histórico e a gente não está percebendo, tá? A gente está vivendo um momento de virada de repente, de capital. Um momento que seria perfeito, por exemplo, para o dinheiro trocar de mão. E eu acho que as pessoas que têm o controle do dinheiro hoje em dia, do poder, do controle, elas estão te privando de saber que esse tipo de opção existe, tá? Se você perceber hoje em dia, você vai ver cada vez mais acordos milionários aí, contratos milionários no futebol, na NBA, na Fórmula 1, contratos milionários com cantores aí, com atores, tudo que está relacionado a entretenimento. E eu acredito de verdade que a profissão do futuro é ser um entertainer. É trabalhar com entretenimento. Se possível, você criar alguma coisa, criar uma opinião, criar um filme, criar uma história, sabe? Se você não conseguiu ser um jogador de futebol, você consegue, hoje em dia, ganhar dinheiro falando sobre futebol. Muito dinheiro. Olha o caso do Casemiro, olha o caso do Brownie. Olha quantos canais de esporte existem por aí. Pessoas que provavelmente sonharam em ser jogadores de futebol, não conseguiram, mas vivem disso. Vivem fazendo o que amam, porque entraram pro ramo do entretenimento. Eu acredito, isso é uma coisa minha, e que eu acredito mesmo, de verdade, eu acho que a gente vai ser premiado por não fazer nada, tá? Eu acredito de verdade que vai ter uma renda básica universal, até porque as profissões não vão existir mais, a maioria delas, e as pessoas vão ter que ganhar um dinheiro para se manter, continuar comprando coisa, continuar consumindo, continuar escrava do dinheiro, mas sem produzir nada, porque a maioria das pessoas não vão produzir nada. Você que é caixa de um supermercado, quando a sua profissão for extinta, o que você vai fazer? Você vai para caixa de uma loja? A profissão vai ser extinta também. O que você vai fazer? Você vai para frentista de posto? Vai ser extinta também, entende? Você vai ser atendente de telemarketing, vai ser extinta também. Então as pessoas, a maioria das pessoas vão viver em casa com dinheiro de renda básica universal. E eu acredito que uma das formas de você fugir disso, o que eu acho que é a mais fácil e mais possível hoje em dia, é você trabalhar com entretenimento. Se você entende muito de uma coisa, cara, se você entende muito de uma coisa específica, de pneu de carro, de moto 2 tempos, você vai conseguir público que queira entender mais também, que queira conversar com você sobre isso, que queira consumir conteúdo sobre isso. Todo mundo tem um conhecimento muito profundo de alguma coisa, por mais banal que seja. Cara, você pode ser o flamenguista mais fanático, saber a história do seu time, tudo que acontece nos bastidores, tudo isso pode ser conteúdo pra você. O cara que sonhou em ser um piloto de Fórmula 1, ele de fato não precisa ser um piloto de Fórmula 1 pra viver de Fórmula 1. Ele pode criar um canal no YouTube e falar sobre isso. Eu acredito que essa é uma saída. Bom, eu sempre tive essas questões na minha vida, né, de saber qual que era a minha praia, assim, como o Clóvis de Barros fala, né, qual que é a sua praia, mas saber qual que é o meu talento, o que me deixa feliz. Eu sempre pensei, primeiro eu vou ganhar dinheiro, bastante dinheiro, ficar tranquilo na vida, depois eu penso sobre isso. Só que não funciona assim, cara, não funciona desse jeito. Pelo menos pra mim tá funcionando, né, eu tô num processo ainda, que é o contrário. Eu, rebaixei meu nível de vida, me isolei, descobri algumas coisas sobre mim, tô botando isso em prática e aí as coisas estão começando a dar certo. Depois que eu descobri no que eu sou bom, sabe? Coisas que eu tenho mais facilidade, que nunca me ensinaram isso em lugar nenhum, sabe? Nunca te ensinaram a você explorar o seu talento. Se não fosse muito nítido, é um gênio em matemática. Ou se não, você é um cara que joga muito bem o futebol, assim, absurdamente bem e se destaca muito. Exceto isso, todo mundo tem um talento, cara. Todo mundo... Se não tem um talento, se você ainda... Eu acho que tem, mas se você ainda não descobriu, existe um assunto que você domina, existe um jogo de videogame que você é muito bom. Você é muito bom no LOL, você pode fazer um canal, você pode transmitir. Esse é um momento, uma oportunidade, cara, que você tá perdendo seu tempo em reclamar de injustiça do mundo, porque nunca houve antes oportunidades como tá sendo agora, você só não tá sabendo usar. Hoje em dia, qualquer idiota ganha dinheiro. Você não tá ganhando porque você não quer. Sinceramente, existe um assunto que você fala com um amigo que seja, que você domina, que você encanta as pessoas falando. Por que você não falaria isso ganhando dinheiro, ganhando um retorno do YouTube, ganhando retorno de rede social, trabalhando com isso? Parece bobagem, mas você não tem noção do quanto isso gera de renda. Você não tem noção, cara. Enfim, eu criei um canal para falar só sobre isso, só sobre criação de conteúdo. Vou fazer um vídeo te mostrando quanto que ganha um youtuber, porque as pessoas não têm noção do quanto ganha um youtuber e menosprezam isso. Só que dificilmente você acha uma profissão
que você não precisa fazer 4 anos de faculdade, fazer doutorado, mestrado, pós-doutorado, que paga tão bem quanto o YouTube hoje em dia. Não existe oportunidade melhor que essa, na minha opinião, tá? Não existe oportunidade melhor do que essa, porque você tem uma qualidade que você conseguiria ganhar dinheiro produzindo conteúdo. Vou mostrar mais ou menos, começar a trajetória de te mostrar quanto ganha o YouTuber, como você faz para criar canal e tudo mais, para você colocar para fora o que você tem aí de criatividade. Eu acho que esse é o futuro.